Em um silêncio profundo que envolvia a noite, uma alma cansada ergueu os olhos para o céu, buscando naquele imenso véu de estrelas a presença que tantas vezes a amparara. Ali, no abrigo suave da escuridão, ela reconhecia cada passo que havia dado, cada queda da qual fora levantada, cada dor que se transformara em força. Era impossível negar. Havia um cuidado constante, um amor que atravessava tempestades e chegava como luz, mesmo nos instantes em que tudo parecia ruir. A gratidão transbordava no peito, não apenas pelas vitórias visíveis, mas pelos gestos silenciosos, aqueles que só o coração sensível consegue perceber. E enquanto respirava fundo, recordava-se de como a vida fora sustentada por mãos invisíveis, guiada por caminhos surpreendentes e guardada por uma proteção que ultrapassava qualquer explicação humana. Nessa pausa sagrada, ela refletia sobre as pequenas maravilhas que tantas vezes passavam despercebidas. O despertar de cada manhã, o vigor inesperado que surgia em dias difíceis, a paz que repousava mesmo em meio ao caos. Era como se, em cada detalhe, houvesse um recado gentil dizendo que nunca caminhara sozinha. O calor de um abraço, o sorriso de alguém querido, a oportunidade que surgia quando tudo parecia perdido. Cada fragmento da rotina carregava um toque especial. E era nesse reconhecimento que o coração se expandia, compreendendo que milagres não são apenas acontecimentos extraordinários, mas também gestos simples que sustentam a esperança. Assim, nessa noite, ela entregava suas palavras como oferenda de gratidão, sabendo que cada agradecimento encontraria eco no trono da eternidade, onde amor e misericórdia jamais cessam. Se esta mensagem está tocando o seu coração, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Deixa também um comentário compartilhando o que Deus já fez por você. Isso ajuda outras pessoas a serem alcançadas pela mesma esperança. Ela também se lembrava das grandes mudanças que haviam moldado sua jornada. Portas que se abriram quando o vento soprava contra. Curas que chegaram quando a força quase se esgotava, respostas que tocaram sua vida no momento exato. Era impossível ignorar a mão poderosa que a orientava, que a abraçava, que a guardava de perigos silenciosos. Havia conforto na certeza de que estava sendo guiada, mesmo quando não compreendia o caminho. E naquela confiança profunda, ela encontrava descanso, permitindo que a fé florescesse novamente dentro de si. Com o coração entregue, sussurrou palavras simples, porém sinceras, reconhecendo que nada lhe faltaria enquanto permanecesse sob o cuidado daquele que transforma noites escuras em amanheceres de esperança. Na quietude profunda daquela noite, o coração se abria como quem remove o último peso da alma, reconhecendo que cada passo da jornada tinha sido sustentado por uma força maior do que qualquer tempestade enfrentada. Era impossível ignorar que mesmo nos momentos em que a vida parecia prestes a desmoronar, havia sempre uma intervenção silenciosa, uma proteção invisível que desviava perigos, acalmava medos e transformava guerras internas em paz inesperada. Aquele coração agradecido entendia que não precisava ver cada milagre para saber que era guardado. Bastava perceber a maneira como o perigo sempre passava, como a força surgia do nada, como a coragem florescia, mesmo quando tudo ao redor parecia sombrio. E ao reconhecer isso, um sentimento profundo de reverência crescia por dentro, como uma chama suave que aquecia e iluminava todo o ser, lembrando que nunca houve abandono, nunca houve descuido, nunca houve silêncio sem propósito. Era por isso que naquela noite, a gratidão se tornava mais alta que qualquer dor já vivida. A voz interior se elevava não apenas por vitórias visíveis, mas pelas batalhas vencidas sem testemunhas, pelos medos silenciados antes mesmo de serem compreendidos, pelas quedas das quais alguém a levantava com delicadeza. A fé se tornava um abrigo,
um lugar onde cada promessa encontrava repouso e cada lágrima era transformada em entendimento. Havia lembranças vivas de momentos em que tudo parecia perdido, e ainda assim uma paz inesperada chegava como vento suave. Havia dias em que a fraqueza dominava, mas uma força intensa surgia, sustentando cada passo. Havia noites de solidão, mas sempre acompanhadas por um consolo invisível. Com essa certeza, a alma se derramava em gratidão, entendendo que até mesmo as dificuldades tinham moldado o caráter, fortalecido a fé e preparado o caminho para bênçãos que ainda estavam por vir. E conforme refletia sobre a própria trajetória, era impossível não reconhecer o amor que se manifestava em cada detalhe. Mesmo as dores, antes incompreendidas, agora pareciam parte de um propósito maior que transformava feridas em maturidade e perdas em sabedoria. A lembrança do maior ato de amor, aquele sacrifício que marcara para sempre a história da humanidade, despertava um sentimento ainda mais profundo. Nada do que havia vivido, nem mesmo os dias mais sombrios, poderia se comparar à grandeza do cuidado recebido. Por isso, naquela quietude plena, o coração se dobrava em gratidão, reconhecendo que cada instante, cada luta e cada renascimento eram partes de uma obra construída com amor eterno. E assim, envolvida por essa certeza, a alma encontrava descanso, sabendo que jamais caminharia sem proteção e que havia um propósito brilhando mesmo por trás das sombras mais densas. Na imensidão silenciosa daquela noite, o coração se derramava em profunda gratidão por todo o amor que havia sido recebido ao longo da jornada. Cada lembrança surgia como um lembrete vivo de que o perdão, a restauração e a esperança não eram conquistas humanas, mas presentes concedidos por uma graça que ultrapassa qualquer entendimento. Era impossível não se emocionar ao pensar na promessa de eternidade, na certeza de que um dia os olhos veriam o que hoje apenas a fé alcança, e no consolo poderoso de saber que nada, absolutamente nada, poderia romper o vínculo formado por esse amor inabalável. Mesmo enquanto a voz interior agradecia pelas vitórias já vividas, o coração também se enchia de expectativa pelo que ainda estava por vir, compreendendo que o caminho não havia terminado, que existiam respostas aguardando o momento certo, portas prestes a se abrir e milagres sendo preparados com cuidado. E nessa mistura de gratidão e esperança, a alma encontrava paz, certa de que cada passo era guiado por alguém que jamais abandona. E à medida que essa certeza tomava forma, um sentimento ainda mais profundo brotava dentro do peito. A confiança absoluta nos planos traçados muito antes de qualquer sonho humano existir. Havia uma convicção suave de que nada acontecia fora do tempo perfeito e que até mesmo as esperas carregavam propósito. O coração recordava então todas as vezes em que caminhos inesperados trouxeram bênçãos maiores do que as imaginadas, e como até mesmo o silêncio tinha ensinado mais do que palavras poderiam explicar. A gratidão se estendia às respostas recebidas, e também às que nunca chegaram, pois cada uma havia moldado caráter, fortalecido fé e aproximado ainda mais daquele amor que sustenta. Com as mãos erguidas e o espírito em reverência, o coração reconhecia que a presença constante, o cuidado diário e a força recebida nos momentos mais frágeis eram provas incontestáveis de que nunca havia caminhado só. Naquele instante final de entrega, o coração se derramava sem reservas, desejando que cada gesto, cada palavra e cada escolha refletissem o amor que o havia transformado por completo. A oração subia como perfume suave, carregando consigo não apenas pedidos, mas um agradecimento profundo por tudo que já havia sido feito, por tudo que ainda seria revelado e por cada lição aprendida nas fases mais difíceis da caminhada. Era uma entrega sincera,
onde a alma declarava amor eterno e rendia cada parte de sua história àquele que sempre guiou com cuidado e misericórdia. O desejo maior era que a vida se tornasse um testemunho vivo desse amor, um reflexo constante da graça que renovava forças e curava feridas escondidas. E ao concluir essa comunhão tão íntima, a paz repousava sobre o coração como um manto suave, trazendo a certeza de que nada seria capaz de romper aquele vínculo eterno que unia sua vida ao propósito divino, encerrando a noite em quietude, reverência e gratidão profunda. Se esta oração te trouxe paz, não saia sem se inscrever no canal e deixar seu comentário. Compartilhe o que você sentiu e permita que essa mensagem continue alcançando outras pessoas. Sua interação faz toda a diferença.